paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos que estão conosco em mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical online. Hoje continuaremos estudando a revista O Projeto Divino para Cada Ser Humano. Esta revista aqui, ó. Se você ainda não adquiriu esta revista, é possível adquiri-la em e-book, independente da distância que você estiver de nós aqui, é possível adquiri-la em e-book. É muito fácil para adquirir em e-book, você pode acessar a loja da Amazon e pesquisar ali por Humberto Schmidt Vieira. Nós temos mais de 40 publicações do pastor Humberto ali. Dentre elas está a revista O Projeto Divino para Cada Ser Humano. Eu vou pedir ao irmão Facundo que coloque aí na tela uma imagem que dá a dica certa ali para você de como acessar. Então está aí, você pode ver aí como fazer. É muito tranquilo. Existe também um aplicativo, o Kindle Unlimited, que também você pode comprar no aplicativo Kindle esta mesma revista. Hoje nós vamos continuar estudando os tipos de planos divinos relativos ao ser humano. Só que hoje é a segunda lição, né, com este mesmo tema. Muito interessante essa lição, muito abrangente, e em poucos instantes o pastor Humberto e o irmão José já vão estar aqui para ministrar a todos os irmãos. Antes disso, queremos pedir a você que permaneça conosco durante a sequência dessa programação. Logo após a EBD adulto, teremos a EBD infantil e, na sequência, teremos um grande culto aqui para abençoar a sua vida, a sua família. Não esqueça de compartilhar esta programação, deixar o seu like aí e participar conosco através do chat. Se você tem perguntas, vá enviando ali pelo chat que nós passamos aqui ao pastor Humberto e ao irmão José. Que Deus abençoe a todos. Vamos pedir então ao pastor que já passe aqui e assuma a ministração deste trabalho com todos nós. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar mais uma vez convosco. O pessoal tem dito que o pastor Humberto estava distante e agora ele está mais perto, mas também a Bíblia diz que a gente não deve ser muito frequente na casa do vizinho, senão o vizinho enjoa da gente. Espero que vocês não enjoem da minha presença todos os dias aqui convosco. Hoje, com muita alegria, o Espírito Santo convidou o irmão José Acosta, que é um dos professores da Escola Bíblica de nossa sede, para estar conosco aqui nessa programação. Então, convido o irmão José Acosta para passar a estar conosco aqui nesta transmissão de hoje, nessa Escola Bíblica de hoje. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Humberto. Paz, oração e união. Paz, oração e união. Amém. Glória a Deus. O irmão José Costa, como já disse, é um dos nossos professores de escola bíblica aqui na sede. E eu estava orando, pedindo a Deus, que Deus me falasse de alguém para estar conosco neste domingo, ministrando a escola bíblica, nos ajudando, assim como a gente faz na escola bíblica em espanhol. O irmão Facundo está aqui me ajudando, estava orando, pedindo a Deus alguém para estar conosco aqui na escola bíblica em português. E eu enviei então uma mensagem para o irmão José, e na sexta-feira, quando cheguei da oração, no Vale da Oração, eu vi que tinha uma mensagem do irmão José, e ele dizendo que já tinha recebido o convite. Eu achei estranho aquilo, mas
pensei, mas com quem que eu falei isso? Eu só tinha pedido perguntado ao pastor James qual era o contato dele, enfim. Até pedi algumas sugestões para o pastor James e ele me deu, entre os irmãos que ele sugeriu, estava o irmão José. Eu perguntei, mas será que o pastor James falou alguma coisa com ele? Porque o pastor James me deu alguns nomes, mas eu não retornei para ele falando qual nome que eu havia sentido no meu coração. E aí, então, eu recebi a resposta que ele havia tido um sonho que estaria aqui. Não é isso, irmão José? É isso mesmo, pastor. E ele já tinha comentado, inclusive, com a esposa, parece? Sim, eu já havia comentado com minha esposa. É bom, né, quando existe esse comentário prévio, né? Porque aí realmente confirma que a pessoa realmente sonhou aquilo, né? Ele não sonhou que sonhou. Ele não ficou imaginando, né? Graças a Deus por isso, eu agradeço a Deus. Né? Então, vamos dar a oportunidade, irmão José, também saudar os nossos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, para mim é uma grande honra esta oportunidade que o Senhor me concede neste dia de participar desta live, né? E eu convido os irmãos para que fiquem conosco, participem dessa escola, vamos edificar as nossas vidas, vamos fortalecer a nossa fé, vamos ouvir a voz de Deus falando conosco através desta lição, dessa maravilhosa lição. É um convite que eu faço a todos. Muito bem. Nós, na lição passada, começamos a tratar sobre os tipos de planos divinos. Então, vimos que tem aqueles planos que são gerais e aqueles planos que são planos específicos. Então, os planos gerais são os planos que Deus tem com toda a humanidade ou com todos os não salvos. Depois, vemos os planos específicos que Deus tem. Então, vimos que Deus tem os planos individuais e os planos coletivos. E depois, ele tem, pode ser tanto individual quanto coletivo, os planos particulares, quando a pessoa que é alcançada pela ação divina, ele é o destinatário final do plano de Deus. Então, por exemplo, quando Deus tem um plano para a sua vida, e este plano é para a bênção da sua própria vida. Mas existem outros planos que Deus tem com a pessoa, mas o destinatário final é uma outra pessoa. Então, aquela pessoa que é a pessoa que recebe o impacto da ação divina, ele é um instrumento para que outra seja alcançada. Então, por isso, dizemos que esses são os planos instrumentais. Então, existem os planos particulares e os planos instrumentais. Vimos depois a questão da responsabilidade pessoal humana diante dos planos divinos. Vimos que há pessoas que, apesar de serem abençoadas por Deus, apesar de serem alvos de um plano de Deus instrumental, elas mesmas não recebem o que era para elas. Demos um exemplo, podemos dar um exemplo, e na aula passada havíamos dado o exemplo de Israel. Deus tinha um plano com Israel e através de Israel, um plano para Israel, que era então um plano particular, e um plano por meio de Israel, portanto, um plano instrumental. E embora Israel não tivesse aceitado Jesus, Jesus veio para Israel, veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E então, por meio de Israel, Jesus veio para todos nós. Então, infelizmente, Israel, apesar de ser instrumento para que muitos fossem salvos, os judeus da época de Jesus não entenderam o que estava acontecendo, não perceberam, ou a maior parte deles, Israel como nação, não percebeu. E apesar de eles não receberem Jesus, isso não impediu que Jesus nascesse por meio de Israel, se
se criasse por meio de Israel, se manifestasse por meio de Israel, mas, afinal, também foi morto por meio de Israel. E nós vemos, então, que muitas vezes uma pessoa pode ser instrumento de Deus para outros, mas ele mesmo perder o plano particular que era para ele. E esse é o grande perigo, não é, irmão José? Sim. É a grande desgraça, o grande desastre na vida de um pastor, na vida de uma denominação, de uma igreja. Quantas denominações, quantos ministérios que foram uma grande bênção, um instrumento nas mãos de Deus, mas depois eles mesmos perdem a revelação e então perdem também a salvação. Que bom que eu e você, que todos nós, entendamos isto e saibamos que o fato de Deus nos usar para alcançar outros não significa que nós vamos ser abençoados tanto quanto aqueles por meio do qual nós somos abençoados. Importante é fazer como Paulo. Paulo disse: eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Então, esta é a nossa meta, o nosso desafio de ser usados por Deus para alcançar outros, mas, em primeiro lugar, nós também recebemos o plano que é particular de Deus para nós. Quando Paulo escreveu a Timóteo, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo. Pode dizer mais alto aí para o pessoal ouvir? Tem cuidado de ti mesmo. De ti mesmo e da doutrina. Sim. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti quanto aos outros, aos que te ouvem. Isso. Então, a importância de nós recebermos na nossa vida tanto o plano particular quanto o plano instrumental. Então, de que adiantaria Timóteo salvar os outros que lhe ouviam, mas se ele mesmo se perdesse, né? Então, é o grande desafio que se põe diante de cada crente. Ser um instrumento, entender o que Deus quer fazer por meio dele, através dele, mas mais do que isto, entender o que Deus quer fazer para ele, para a sua vida pessoal, para a sua vida particular. Então, feita essa pequena recapitulação da aula passada, vamos então à aula de hoje, que é os tipos de planos divinos relativos ao ser humano, número 2, capítulo 2, ou lição 2 a respeito deste assunto. O texto áureo nós encontramos em João capítulo 1, verso 11 e verso 12. O senhor pode ler, por favor? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Vemos aqui o plano de Deus, como já falamos na recapitulação da aula passada, o plano de Deus para o povo de Israel e o plano de Deus por meio do povo de Israel. Veio para os que eram os seus, veio para Israel, veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então, a partir do momento que os judeus rejeitaram Jesus, Deus tinha um outro plano para Israel. Inclusive, Jesus profetizou a respeito deste plano. Jesus disse o que aconteceria, Jesus disse que o templo seria destruído, Jesus falou sobre os ais que viriam sobre aquela nação. Jesus, então, revelou o plano que Deus tinha a partir do momento que os judeus o rejeitaram. Mas havia um plano, que nós vamos ver como é que se chama esse plano, um plano diferente, um plano maravilhoso para Israel. Mas a partir do momento que Israel rejeita aquele plano, então surgem outros planos que Deus também tem. E ele tem desde muito antes que um povo exista ou que uma pessoa venha à luz.
Em relação a uma pessoa, a Bíblia diz que quando nós éramos massa ainda informe, Deus já tinha milhões de planos para nós. E assim também em relação ao povo. Em relação ao povo de Israel, nós vamos ver mais tarde qual era o plano. Inclusive, quando Jesus foi para a cruz, Deus revelou qual era o plano maravilhoso, o plano perfeito que Deus tinha com Israel. Mas o fato de Israel ter rejeitado aquele plano perfeito não impediu que Deus, por um outro tipo de plano, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, como é que se chama isso, Deus levasse a termo, ele realizasse aquilo que ele tinha planejado desde antes da fundação do mundo. Então nós vamos estudar como é que funciona isso, como é que funciona os planos que Deus estabelece e como funciona, se existe o livre-arbítrio, quando uma pessoa rejeita este plano primeiro. Nós vamos ver aqui como é que nós chamamos este plano perfeito, maravilhoso que Deus tinha. Como é que funciona, como é que Deus trabalha com isso? Como é que Deus consegue, mesmo havendo o livre-arbítrio humano, Deus consegue fazer com que a sua vontade em relação à humanidade, a sua vontade em relação ao seu projeto para o ser humano se cumpra a despeito de existir o livre-arbítrio humano e mesmo Deus respeitando o livre-arbítrio humano. Então, nós vamos ver que podemos classificar os planos de Deus também segundo o critério da compatibilidade com a vontade de Deus. Ou seja, existem planos que Deus fez que estão de acordo com o núcleo da sua vontade. Mas, como Deus respeita o livre-arbítrio humano, se o homem diz não para aquele plano perfeito, aquele plano primeiro, Deus, na sua vontade, ele também tem outros planos. Aquela pessoa que diz não para, vamos dizer assim, primeiramente o plano original de Deus, se ela diz não para isso que Deus queria na vida dela, ela não sai do controle de Deus. Existem outros planos que Deus também já tem com ele, desde que esta pessoa era massa ainda informe. E nós vimos na lição passada que isso que se chama, ou melhor, na lição número 2, que isso que se chama arrependimento de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, não é que Deus está dizendo que fez errado, disse, eu errei porque fiz aquele plano, apliquei aquele plano para a pessoa. Não, arrependimento de Deus significa simplesmente que Deus deixa de aplicar um plano e passa a aplicar um outro plano para aquela pessoa, ou pior, ou melhor, conforme é a decisão daquela pessoa. Mas, irmão José, eu lhe pergunto então, quando um plano está de acordo com aquela primeira vontade de Deus, que era a melhor para a vida da pessoa, como é que nós chamamos este plano? Chamamos de plano ideal. O plano ideal. Então vamos ver as características do plano ideal. Nós listamos aqui as características do plano ideal até a letra E, portanto, 5 características. O senhor pode nos falar sobre a primeira característica do plano ideal? Está ali na página 51, o item A, não é? O meu começa na 49, pastor, do plano ideal as características. Bom, sim, ali o senhor está vendo no sumário, né? Eu já estou vendo lá no texto. O senhor nós dois estamos falando a mesma coisa. Tá. Vamos lá, então. Letra A. É incompatível com a vontade e a natureza carnal humana. Olha só, então a primeira característica desse plano ideal de Deus, justamente ele é incompatível, ou seja, ele se choca com a natureza carnal humana. Aí dá para entender por que Jesus falou não vou dizer um mandamento, mas uma declaração
que está registrada lá em Lucas, capítulo 9, verso 23. O senhor pode ler para nós aí? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só, que coisa impressionante. Então veja, irmão José, Jesus está dizendo que se alguém quer vir após ele, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Mas, pastor, me permite uma Mas, colocação? claro. Me veio assim ao entendimento. Quando o senhor estava lendo que para que o quadro ideal, plano ideal de Deus, ele é incompatível com a nossa carne. Então, percebe que é por esse motivo que a Bíblia nos fala tanto em mortificação da carne. Exatamente. E isso aí é o que está ali no versículo seguinte, né? Que nós, o senhor pode ler até aí? Vamos ler o... Sim. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que coisa, né? Sim. E o verso 13 lá fala nisso, né? Que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo vivereis. Não tem como uma pessoa na carne estar no plano ideal de Deus. Ele não pode receber, ele não está em condições de receber o plano ideal de Deus. Não. Ele até não vai fugir do controle de Deus. Sim. Mas só que Deus vai aplicar para ele um outro tipo de plano que nós vamos ver depois. Que não é o ideal. Que não é o ideal. E eu percebo que muitas pessoas reclamam que não sabem o plano ideal que Deus tem para as suas vidas. Mas será que eles estão preenchendo esse requisito, pastor? Começa por aí. Começa por aí. Hoje eu fiz uma mensagenzinha, eu estava andando no mato, né? Foi, acho que uns 4 dias atrás, eu estava andando no mato e vi um desastre. Naquele mato. Qual foi o desastre? Fiz até uma mensagem sobre isso. Depois eu vou mandar. Eu já fiz o vídeo, mas ficou um vídeo pesado, de 6 minutos, e não teve jeito de eu conseguir mandar pela internet. Então vou ver aí, temos os técnicos, eles vão resolver esse problema para nós. Mas qual foi o desastre que eu vi lá? Um passarinho veio e largou uma semente de figueira, de figo, né, em cima de um pé de butiá. O que aconteceu? A figueira cresceu, uma figueira monstruosa, Sim, em cima do pé de butiá. E as raízes da figueira, elas foram envolvendo aquele pé de butiá, foram envolvendo, e estava o pé de butiá e a figueira em cima. Veio o vento, e esta figueira não estava com as suas raízes na terra. Sim, entendi a mensagem. Ela estava com as raízes no butiazeiro. E o que aconteceu? O vento derrubou a figueira e ela quebrou o butiazeiro junto. Prejuízo dobrado, né? Então, eu me lembrei da passagem das 10 virgens, que quando as nécias vieram pedir para as prudentes dar azeite, então eu vi ali as nécias sendo a figueira e as prudentes do butiazeiro. Só que as virgens prudentes pularam forte, né? Eu não quero ser o butiazeiro. Mas é interessante. Então, ou seja, tem gente que não quer buscar, não quer cavar, não quer cravar suas raízes junto a ribeiro de águas, em Deus. Sim. Então, eles não querem o caminho da bênção. Aí eles querem viver uma vida baseada nos outros crentes. Pede oração para um, então, são os crentes butiazeiros, coitadinhos, né? Que ficam carregando aquele monstrengo nas costas. Ore por mim. Ora por mim. Jejua por mim. Jejua por mim. Lê a Bíblia por mim. Sobe por mim. Me dá azeite. Eu não tenho mais a minha vasilha. Que coisa impressionante. Quando eu vi aquele negócio, eu disse, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui a tua palavra na minha frente se cumprindo. Então, é como o senhor está dizendo, as pessoas querem entrar no plano ideal de Deus, mas não querem fazer o tema de casa. Sim.
Jesus disse, o tema de cá, tem que negar a ti mesmo, Humberto. Tem que negar a ti mesmo, José. Se nós nos negarmos a nós mesmos, abrimos o caminho, então, para o plano ideal de Deus. Enquanto isto, nós vamos ter os nossos projetos pessoais, que não se compatibilizam com o projeto divino. Porque a Bíblia diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, é inimizade, olha só, inimizade forte isso, hein? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar, não consegue estar. É incompatível. É incompatível. Pastor, quando eu abri mão do meu projeto, automaticamente eu estou segurando o projeto de Deus, então. Exatamente, abrir o caminho para receber o projeto de Deus, a partir do momento que eu nego o meu projeto. Sim. Muito bem. Agora, qual é a segunda característica do plano ideal de Deus? Quem está no plano ideal de Deus, qual é a segunda característica? Sempre conduz à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Só pode continuar lendo aí para nós, por favor? Sim. A salvação é o fundamento do plano ideal. Por isso, estar no plano ideal divino não significa ter sucesso, de acordo com a ótica do mundo, mas sim alcançar e fazer outros alcançarem a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Este é o ponto fundamental do plano ideal de Deus para nossas vidas. É nós sermos salvos e levarmos outros à salvação. O senhor sabe que quando eu era bem criança, assim, as pessoas vinham e perguntavam assim para mim, o que tu vai ser quando crescer? Aí eu dizia, quando eu ser grande. A criança diz quando eu ser grande. Sim. E eu dizia, quando eu ser grande. E a mãe me cortava. A mãe dizia assim para a pessoa que perguntou, olha, o que eu peço para os meus filhos é que eles sejam salvos. Mais importante. Olha, ela cortava mesmo. Então, ela sempre mostrava para nós que o mais importante da vida não é ser médico, não é ser engenheiro, não é ser empresário, seja lá o que for. Né? Não sei que tipo de profissão, fazendeiro, marceneiro, carpinteiro. Lá em casa, eu acho engraçado que o sonho do James, do Enos melhor, o Enos dizia assim, eu quero ser lixeiro. ele gostava de ver ele gostava de correr, né? Correr. Até hoje tem, né? O pessoal correndo atrás do caminhão do lixo. Naquele tempo tinha as latas, você lembra das latas? Sim. Por isso o cachorro vira lata, né? Sim, virava lata do lixo. Virava lata assim do caminhão do lixo. E ele achava aquilo maravilhoso. Então o sonho dele era ser lixeiro. E eu dizia, quando eu ser grande, eu ia dizer, eu quero ser médico. Né? Desde pequeno eu queria ser médico. E a mãe cortava, a mãe dizia assim, não, vocês vão ser salvos. Isso é o mais importante. E aquilo introjetou na nossa mente. Sim. Então, o plano ideal, o fundamento, é ser salvo. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e Perder a sua alma, né? Então, esta é a segunda grande característica de alguém que está no plano ideal de Deus. É ser salvo. Esse é o maior sucesso de uma pessoa aqui na Terra. Pensa numa pessoa aí, politicamente, irmão José, o que será que é ter mais sucesso aqui no mundo? Eu acho que é ser presidente da República dos Estados Unidos, não acha? Politicamente falando, humanamente. Acredito que sim. Ele vai ter bastante destaque, né, pastor? Vai ser, eu acho que é o cargo político mais destaque no mundo, né? Agora, o que adianta ser presidente da República dos Estados Unidos e ir para o inferno? Pois é. O senhor acha que tem algum fundamento nisso? Não, acredito que não. Já pensou? Na eternidade inteira no inferno, longe de Deus. Economicamente, o que seria... Acho que seria ser o mais rico do mundo, né? Na revista Forbes, o primeiro, né? Da lista. Primeiro da lista. Mas pastor, isso é interessante. E agora, o que adianta estar lá em primeiro lugar na lista da Forbes e não estar no livro da vida? Pois é, isso aí. E é mesmo. E infelizmente alguns fazem essa escolha, né? O sonho de muitos é este.
Então, ter sucesso, estar no plano ideal de Deus, é ser salvo. Ter certeza de salvação, uma vida em santidade, porque sem santificação, Ninguém verá Deus. a Bíblia é clara, sem santificação ninguém verá Deus. Então, só pode continuar lendo aí? Quem é salvo, nele está, e só mantém a vida eterna quem nele permanece. Pois a inclinação para a carne leva à morte espiritual, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Agora nós temos, então, a primeira característica do plano ideal de Deus, incompatível com a carne, com a vontade da natureza humana. Segunda característica, sempre conduz à salvação, à vida eterna. Agora, qual é a terceira característica do plano ideal? É bom, perfeito e para o salvo que renovou a sua mente é também agradável. Opa, quer dizer que é agradável só para o salvo que tem a mente renovada. Que renovou a sua mente. Porque quem não tem a mente renovada acha o plano ideal de Deus ruim. Com certeza. Por quê? Porque é justamente porque ele é incompatível com a natureza Sim, humana. Né? porque ele é carnal. Porque ele é carnal. Então, ele olha o plano de Deus e diz assim, mas isso aí, Isso não é para mim. isso é ruim. Misericórdia. Interessante, né, que o tabernáculo, que era onde Deus se manifestava lá no deserto, quem olhava de fora o tabernáculo era feio, era coberto de peles de animais marinhos, né? Eram peles escuras, né? Não tinha beleza de fora, mas entrava era só ouro. Ah, é verdade. Assim, A beleza interior, né? é quando você entra, só consegue entender quem nasceu de novo, quem tem a natureza de Deus. Sabe, tem esses tempos eu estava lendo de um camarada aí, parece que ele é metido em negócio de samba, de pagode, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele disse assim, se o céu... Eu li. O senhor leu? Eu li isso aí, mas continue. Ele diz assim, o céu é lugar de anjinho, de coisa, então eu não quero falar, o negócio é cachaça. Ele disse, até inclusive ele falou que preferia ir para o inferno. Exatamente. Então, aquele homem está certo, né? Misericórdia. Por isso que Deus não pode levar um carnal para o céu. Senão ele chegar lá, vai bagunçar o céu, vai ser o partido de oposição. Vai procurar o que não tem lá, né, pastor? Ele iria querer fazer o impeachment de Deus, como o Lucifer lá quis fazer, né? Então, não tem. Quem está na carne não pode agradar a Deus. E Deus também não pode agradá-lo. É uma via de duas mãos. Incompatibilidade, né? Ali nós temos um versículo, Romanos capítulo 12, verso 2, você pode ler para nós? Sim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa e perfeita, e vai ser agradável para quem nascer de novo, para quem tem a mente renovada. Muito bem. Qual é a quarta característica do plano ideal de Deus para as nossas vidas? Por ser incompatível com a natureza carnal, produz sofrimento à carne, mas gozo e alegria no espírito do salvo. Amém. Aleluia. Então, o plano de Deus produz sofrimento à carne, mas para o salvo produz gozo e alegria no Espírito Santo. Que coisa tremenda. Imagina, irmão José, um missionário. Imagine, vai para a missão, a família, um missionário com sua família.
Isso acontece muitas vezes, não só na missão, às vezes na obra de Deus. Então, um tem a chamada, um tem experiência com Deus, mas tem a esposa, tem o filho, que não tem essa experiência. Para ele aquilo é um horror, aquilo é um sofrimento. Mas para quem tem a chamada, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa boa. A gente caminhou 5 quilômetros para levar o evangelho para uma alma. Que horror, caminhei 5 quilômetros. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa para um vai ser um gozo. E para o outro vai ser um desastre. Sofrimento, né? Sofrimento. Nós temos algumas passagens bíblicas que falam sobre isto. Vamos ler ali de Hebreus capítulo 2, verso 9. Vamos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então veja, a Bíblia diz que Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, vale a pena ou não vale a pena este sofrimento que está inserido no pacote chamado plano de Deus ideal? Vale a pena. Para quem está olhando lá, o céu vale a pena. Vale a pena. Mas quem não consegue enxergar o céu, só vê o sofrimento agora, Nem entende, né, pastor? não entende, fica revoltado. Fica revoltado. Se revolta com Deus, revolta com a igreja, revolta com os crentes. Os crentes me abandonaram aqui. Bom, também, o 2 Coríntios 12, verso 10, aqui fala agora, não sobre Jesus, mas fala sobre um seguidor de Jesus chamado Paulo. O que Paulo diz? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só o nosso irmão Paulo aqui, dizer que tem prazer. Ele tinha certeza que estava no plano de Deus, pregando, fazendo a obra de Deus, e quando vinham sofrimentos derivados da sua entrega a Deus, da sua pregação, ele dizia, eu sinto alegria nesse negócio aqui. E em outra passagem ele explica por quê. Ele diz, porque a leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória. E ele diz que não são nada comparado Não com é isso, nada. né? Quando escreve aos Romanos, né, ele diz que isso não é nada, comparado com o peso de glória, com a glória que há de ser revelada em nós. Qual é a quinta característica? Ao formá-lo, Deus já leva em conta a nossa debilidade humana. Então veja, quando Deus forma o seu plano, quem sabe a gente está falando isso aí, você diz assim, misericórdia, como é que eu vou passar por esse negócio? Então eu não consigo, não, para lá, te acalma. Deus leva em conta a tua natureza, a tua natureza não, a tua estrutura. A tua estrutura. Tem diversas passagens da Bíblia que falam sobre isso. A primeira que a gente cita ali é o Salmo 113, verso 4, que o senhor pode ler ali para nós, faz favor? Ao formá-lo, Deus já leva em conta nossa debilidade humana. Aí que entra o Salmo 113, 14. Vamos lá, o senhor pode ler? Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Então, fica tranquilo, não fica apavorado aí, irmão e irmã, dizendo, então eu não vou conseguir entrar no plano ideal de Deus, porque eu já estou fraquinho aqui, já estou meio torto aqui. Não, te acalma. Deus conhece a tua estrutura. Então, dentro deste plano ideal dele, existe a luta, existe a perseguição. E nós vamos aprender no decorrer dessa revista por que é necessário que isso aconteça dentro do plano ideal de Deus. Mas Deus conhece a sua estrutura.
Tem uma outra passagem ali que a gente cita logo adiante, entre aspas, ali, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. O senhor pode ler? Sim. Olha, e preste bem atenção no que o irmão José vai ler. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia, vale um glória a Deus aí. Então Glória veja, a Deus. olha o que o irmão José leu. Ele leu, possivelmente você acompanhou na sua revista, se não tem revista pode acompanhar na Bíblia, que Deus, primeiro, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que nós somos pó. E aqui, já no Novo Testamento, Deus continua falando sobre o mesmo tema. E Ele diz, olha, não vai ter sobre você uma tentação que você não possa suportar. Porque ao mesmo tempo que dentro do plano ideal vem a provação, também no plano ideal vem a força para vencer a tentação, a provação. Deus é perfeito. Pastor, é um pacote? É um pacote, exatamente, Plano, perfeito. provação e a capacidade para suportar. Exatamente. E existe um propósito, veja, Deus está nos preparando, é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. As pessoas, elas não sabem, elas não entendem por que existe humanidade, por que existe terra. Por que Deus vai nos levar para uma eternidade com Ele? Sabe o que, irmão José? Devido, não sei, existe a parte do cristianismo que é bíblica e existe uma parte que é lendária, né? Que é um misticismo bobo. Bobo, isso. Então, as pessoas acabam criando na cabeça que o céu, que lá no céu os salvos vão ser uns anjinhos tocando harpa, assim, com aquelas asinhas, com umas fraldinhas, né? Cabelinho de massa. Esse cabelinho de massa. E aí vão ficar lá igual umas abelhinhas, assim, voando, né? Pousando em flores. Não. A Bíblia diz que o mundo vindouro que há de vir vai ser um mundo em que a igreja, os santos, vão ser os governadores desse mundo vindouro. Aquele lugar, possivelmente o lugar que Lúcifer, que os líderes poderosos que caíram com ele, deixaram de ocupar, possivelmente, a igreja vai estar ocupando. Mas a Bíblia é clara, em Hebreus capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que este mundo vindouro, Deus não vai sujeitar, ou melhor, não vai não. Ele não sujeitou a anjos. Já está determinado isso. Mas ele sujeitou a Cristo e aos que com ele sentarão no trono. Então veja, Deus está preparando aqui, nesta vida, neste planeta, Deus fez esse mundo que a gente conhece como alguém que faz o andaime para fazer uma casa. O fim não é um andaime. Este mundo aqui é um mundo de passagem. Então, por que Deus precisa, é necessário que aquelas pessoas que estão indo para lá passem por essa provação? Porque é isto que vai nos capacitar. Essa é a grande diferença entre nós e os anjos que foram decaídos. Os anjos, eles foram criados por Deus e não tiveram opção de estar no céu ou não. Eles foram criados e pronto, estavam nesse lugar de Deus. Agora, nós não, nós estamos lutando para chegar lá. Nós vamos para lá por opção. Nós vamos para lá, Deus quer levar para lá gente comprometida com Ele. Sim. Que Deus pode ter certeza, e Deus tem certeza, que Ele vai dizer, olha, isso aqui agora é com vocês. E pronto, não vai ter levante, não vai ter oposição. Ele vai dizer, está em boas mãos. Está em boas mãos. Porque foi gente que foi provada, passou por prova, passou por luta, e sempre dizendo, Jesus não te largue, Jesus não te largue, Jesus não te largue. Eu estou aqui por opção, estou aqui por opção.
Aleluia. Glória a Agora veja, só que nessa preparação, Deus não vai matar os seus guerreiros todos. Ele vai dar uma prova até o guerreiro aguentar. Quando Deus vê que o guerreiro não vai aguentar, diz, não, então cessa. É isso que Deus está falando, isso que a Bíblia está falando para nós. Muito bem. Então, nós vamos em frente. Nós vemos uma passagem que nós também colocamos aqui no livro, que está em Êxodo, capítulo 13, verso 17 e verso 18. Aqui nós vemos a aplicação prática desta teoria que nós vimos lá no Salmo 103, lá no livro de Hebreus, aliás, 1 Coríntios 10. Nós vemos agora aqui um momento que Deus aplica este princípio de uma maneira prática, que foi quando o povo de Israel saiu do Egito. O senhor pode ler para nós ali, Êxodo capítulo 13, versos 17 a 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Olha só, então vamos devagarzinho aqui. É uma pena que a gente não tem recursos aqui para mostrar um mapa, né? Quem sabe, não sei, quem sabe na próxima aula a gente consegue mostrar na tela mesmo, né, esses mapas que nós temos aqui. Aqui no mapa que nós temos aqui, a gente vê que lá de Gósen, no Egito, onde o povo de Israel estava, até a terra de Israel, é um caminho bem curto. Um caminho curto. Caminho que levaria mais ou menos 3 meses. Com todo aquele povo caminhando devagarzinho, com criança, parando, acampando, né? Por aí. Mas Deus os manda por um caminho que no trajeto original de Deus, no projeto original, no plano ideal de Deus, duraria 2 anos, 2 meses e 2 anos, 2 meses e 20 dias. Então eles levantaram acampamento para entrar na terra prometida. Aí quem sabe levaria mais algumas semanas. Então vamos colocar aí, né, 2 anos e 6 meses. Então veja, Deus deixou de aplicar um caminho de 3 meses para aplicar um de 2 anos e meio, mais ou menos. E por quê? Aqui está. Então veja, posto que era mais perto este caminho, Deus escolheu outro. Por quê? Vamos ler. Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Olha só. Então veja, Deus olhou para aquele povo lá. O que eles eram? Eram escravos, fazedores de tijolos, trabalhavam em construção civil. Eles não eram guerreiros. É verdade. Eles nunca tinham guerreado. O negócio deles era construir, quem sabe, ajudar a construir pirâmides, muralhas, fazer tijolos, colher palha. Enfim, eles trabalhavam na construção civil. Aí Deus pega um povo que trabalhava na construção civil, de carpinteiro, pedreiro, ferreiro, me ajuda lá, quem mais? Marceneiro, oleiros, né? E Deus manda para a terra prometida. Deus olha para ele e diz assim, mas esses camaradas aí nunca pegaram uma arma. Se eles virem a guerra, porque para eles irem por ali, eles tinham que passar pela terra dos filisteus, né? Que era um povo guerreiro. Era hostil, né, pastor? Era hostil, bem hostil. Sim. Então Deus olhou e disse assim, mas essa prova aqui está além da força deles. Então eu vou dar um outro caminho para eles. Eles vão dar uma voltinha um pouco mais longa, para não passar por aquilo que eles não podem passar. Deus é maravilhoso, não é? Sim, com certeza. Então não tem como reclamar de Deus. No plano ideal de Deus, Deus não nos dá um peso além daquilo Que possa suportar. Então aqui vemos uma aplicação prática disso aqui.
Mas mesmo assim o povo acabou falhando, né? Que coisa séria. Misericórdia. Bom, deu para entender, irmão? Você está conseguindo entender? Se não está, pode fazer perguntas. Ali o chat está aberto, estão lá os irmãos atentos no chat e eu estou aqui aberto aqui no grupo para receber a ajuda dos irmãos que vão nos encaminhar alguma pergunta que vocês quiserem perguntar. Então, nós vemos que tem o plano ideal de Deus, que tem aquelas características que nós já vimos. Mas, se a pessoa não quiser andar no plano ideal de Deus, ele foge do controle de Deus ou não? Tem como alguém fugir do controle de Deus? Não. Não. Só que daí Deus vai colocar essa pessoa em outros planos, que são chamados Planos alternativos. planos alternativos. Então, veja, os planos alternativos, como é que funcionam os planos alternativos de Deus? Então, veja, imagina que você esteja fora do plano ideal de Deus. Você foi um crente meio, quem sabe, relapso, não ora, não jejua, meio carnalzão, né? Vamos falar um bom português, né? Meio carnalzão, meio, né, sem oração. E aí as coisas estão dando errado na tua vida. Problema no casamento, problema no serviço, problema tudo que é canto. Aí você diz assim, pastor, como é que eu faço então para voltar no plano ideal de Deus? Bem, então, o plano ideal de Deus está aqui, você está aqui, longe. Aí como é que faz? Como é que Deus faz? Deus pega aqui e já te traz para cá? Não. Você levou anos se afastando. E agora tem gente que, né, destruiu a vida e quer que Deus resolva Da noite para o dia. Não. Deus vai começar a te colocar em planos alternativos que nós chamamos de planos de aproximações progressivas. Ou seja, Deus começa agora a aplicar na tua vida planos que Ele já tinha preparado desde que você era massa ainda informe, para o caso de você sair e você querer voltar. Então, são os planos de aproximação progressiva. Deus, Ele progressivamente vai te trazendo para o plano ideal dEle. Em relação à salvação, a partir do momento que você se arrepende, pronto, a questão da salvação do céu, a partir dali você já está salvo. Não é que Deus vai te salvar em parcelas, né? Não estou falando de salvação, mas estou dizendo para Deus te trazer para o plano ideal. Então, por isso, que quando a pessoa se arrepende, toma uma decisão com Deus, reconhece sua miséria, nasce de novo e entra naquele caminho com Deus, naquele caminho de planos progressivos que vão lhe trazendo de volta ao plano ideal de Deus, Deus já o considera justo. E por isso lá, nós temos lá Provérbios 4,18, podemos ler ali Provérbios 4,18, olha o que a Bíblia fala sobre o que começa a acontecer na sua vida. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Então veja, se você hoje tomar uma posição com Deus, reconhecer que você tem sido um mau crente, e agora você quer retornar, Deus diz assim, olha, o João, a Pedra, já está no meu caminho. Então, a partir deste momento, se Jesus vier, você vai ser arrebatado. Se você morrer, vai estar com o Senhor. Mas repito, para que você volte ao plano ideal de Deus, para que as coisas voltem para os lugares, a tua finança volte para o lugar, as coisas no lar voltem para o lugar, as questões de saúde voltem para o lugar. É isso que a Bíblia está dizendo.
Então, começa uma vereda, que Deus chama essa vereda a vereda dos justos, que é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, Até ficar mais forte. até ficar mais forte, até que chega no meio-dia. É dia perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então te anima. Agora entenda isto. Entenda que é um caminho até chegar a Deus. Mas, em contrapartida, quando você começa a tomar decisões erradas, olha bem, né? Você começa a sair fora do plano de Deus. A mesma coisa acontece. A pessoa não sai fora do plano de Deus assim, de 8 para 80. Não. O que nós chamamos? Existem os planos de... Afastamentos progressivos. Também. A mesma coisa. Assim como a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, a vereda do desviado também a pessoa às vezes não se dá conta disso. Aí que está o grande problema, não é? Sim. A pessoa não se dá conta. Inclusive, ali nós temos em Oséias, a Bíblia fala de algo nesse sentido, né, que diz assim, o senhor pode ler ali? Sim. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Olha só, Deus está falando aqui de uma tribo que era, né? Às vezes Deus fala Efraim como a tribo de Efraim e muitas vezes a Bíblia fala de Efraim como todo o povo de Israel, né? Então, Judá e Efraim. Então, Deus está dizendo aqui que quando falava Efraim havia tremor. Tremor. Temiam. Foi exaltado em Israel. Aqui possivelmente fala sobre a tribo. Mas se fez culpado no tocante a Baal e morreu. E agora? E o que acontece agora? Agora, pecam mais e mais. Começa então uma progressão. Pecado sobre pecado, né? Mais e mais e mais e mais. E da sua prata fazem imagens de fundição. Olha só. Agora pegam o que Deus deu, a prata que Deus havia dado, e fazem imagem de fundição. Então, usa o seu dinheiro para o mal. Mas continua. Ídolos, segundo o seu conceito. Olha só. Além de pegarem ídolos dos povos vizinhos, começa a fazer Deus, inventar deuses. Que coisa terrível. Todos obra de artífices. E dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Deus diz assim, estão adorando até bezerros. Homens beijam bezerros. O ponto que chegou. Mas tudo começou com alguma coisa pequena. Começaram lá, né, tolerando a adoração a Baal. Então, primeiro adoravam Deus e a Baal. E a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Daqui a pouco, cheio de Deus, daqui a pouco estão beijando bezerro. Oh, meu Deus! Aleluia. Então, veja, vamos para a página 54. Vamos. Então, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas que entram neste processo de afastamento de Deus, também é um plano de Deus para eles. Também. Deus diz assim, tu quer pecado? Então tá bom. Então tu quer isso, eu tenho um plano de pecado para ti. E lá em Romanos 1, 24 até 28, a palavra de Deus fala sobre isto. Por isso, Deus entregou tais homens... O que está escrito? Por isso, Deus entregou tais homens
à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Olha só, Deus está dizendo o seguinte, que quando as pessoas mudam a verdade de Deus em mentira, quando eu pego a verdade de Deus e digo que é mentira, olha o perigo de você pegar e começar a dizer para a Bíblia, isso aqui não é bem assim, isso aqui é coisa de Paulo, isso aqui... Eu já ouvi gente, teólogos, dizer assim, não, Paulo era meio perturbadão, Paulo era misógino, não gostava de mulher. Já ouvi isso. Paulo era misógino, não gostava de mulher, por isso inventou esse negócio de mulher não cortar cabelo, de mulher usar roupa decente. Machista. Então, olha, Deus disse assim, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, até adorando, servindo a criatura em lugar do Criador. A Bíblia diz que Deus os entrega. Quando diz que Deus os entrega, está dizendo o quê? Que Deus já tinha um plano para esse tipo de gente. O próprio Deus já tem um projeto para aqueles que negam o seu querer, negam o plano ideal que Deus tem para a pessoa. E chega a esse ponto que Deus entrega. Então, o senhor pode continuar lendo? Amém. Por causa disso, os entregou Deus... De novo, entregou Deus o quê? As paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha só, lá primeiro diz, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E aqui diz, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que aconteceu? O próprio Deus os entregou. O senhor pode ler então? O próprio Deus os entregou. De novo, 3 vezes a Bíblia fala, Deus entrega. A quê? A uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha o perigo, irmão, de a gente desprezar o conhecimento de Deus e mudar a verdade de Deus em mentira. Parece que Deus anoja a pessoa e Deus diz assim, então tá, eu vou te entregar agora por uma disposição mental reprovável. Eu vou te entregar agora. Agora eu tenho um projeto. A partir do momento que tu fazes isso, que tu muda a verdade de Deus em mentira, que tu despreza o conhecimento de Deus. Desprezar a palavra. Tem pessoas que desprezam a escola bíblica. Pastor, eu acho que nessa situação é Deus dizendo para o homem, seja feita a tua vontade, então. Que interessante isso. Que interessante isso. Deus orando para o ser humano. Seja feita a tua vontade. Faz o que tu quer. Eu te ajudo Acho até. que é isso, né? Eu tenho um plano para ti, então. Já que tu queres isso, eu tenho um caminho. Eu tenho para ti. Que coisa tremenda isso. Esses tempos, uma senhora, ela queria vir à nossa igreja, né? Aí veio, gostou muito da igreja, mas quando começou a entrar na palavra de santidade, Deus quer isso, ela dizia assim, esse negócio de palavra não é comigo, não. Eu nasci no fogo e quero morrer no fogo. Meu negócio é reteté. Misericórdia.
As pessoas nem sabem o que é esse negócio nascido no fogo. Fogo estranho. Fogo estranho. Ela vai para o fogo, eu acho. Com certeza. Vai acabar indo para o fogo, mas não o fogo do inferno. Porque sem o conhecimento da palavra, a pessoa vai errar. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a pessoa não quer conhecer as Escrituras, ele está errando em não querer conhecer as Escrituras. Só em não querer as Escrituras, ele já está errando. Por quê? Porque ele está desprezando o conhecimento de Deus. Não precisa nem transformar a verdade de Deus em mentira. Primeiro Deus começa com o mais grave, pecadão mais grave. Ó, pegar a verdade de Deus e dizer que é mentira. E depois ele diz assim, ó, mas até os que desprezam o conhecimento de Deus vão entrar por um caminho de miséria e de desgraça espiritual. Infelizmente. Infelizmente, mas é o que Deus tem traçado. Ah, mas Deus não, mas Deus falou para mim que tem um projeto de Deus. Acontece a mesma coisa com o que aconteceu com Saul. É bem interessante que no livro de Samuel, não me lembro agora a passagem, quando Saul errou, o Samuel disse assim para ele: Deus teria confirmado o teu trono para sempre. Teu trono para sempre, se tu tivesse esperado, não é? É. Mas ele se adiantou, se antecipou. Saiu fora do plano ideal. E entrou num plano alternativo dele. Que coisa interessante isso. Então, aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrependeu de fiz uma coisa errada, não. Nós vimos que o arrependimento humano significa reconhecer que errou, na lição 2 isso. O arrependimento humano significa que a pessoa errou e a pessoa vai desfazer o que fez. E Deus não erra. Quando Deus se arrepende, Deus não está dizendo que errou. Deus simplesmente está dizendo, olha, eu apliquei esse plano e agora estou aplicando esse outro. Mas nenhum dos dois é errado, porque os dois Deus já tinha feito quando a pessoa estava no ventre da sua mãe. Então a Bíblia diz que Deus não muda, por isso que o meu arrependimento significa mudança. Por exemplo, se eu digo assim, eu me arrependo de ter comido açúcar, eu não vou mais comer açúcar. Então, uma mudança. Agora, Deus não muda. Mas como que Deus se arrepende e ao mesmo tempo não muda? Ele não muda porque o plano alternativo também já estava pronto desde lá, ele não mudou nada. Simplesmente pegou e aplicou o outro, que já estava pronto desde que a pessoa era massa, ainda informe. Você está compreendendo? Então, alguém diz assim, mas Deus falou comigo que tem projeto de Deus, tem promessa. Tem uns crentes que gostam de dizer assim, eu tenho promessa. Saúl também tinha promessa. Israel tinha promessa. Tantos tinham promessa. Só que Deus pode se arrepender, meu filho. Deus tem outro. É como se Deus tivesse uns quantos planos assim aqui na manga da camisa, assim, né? Por favor, não estou dizendo que Deus usa camisa. Sim. E nem que Deus é uma expressão, né, popular que a gente usa. Então Deus tem. O salmista disse: os teus planos são tantos que eu contaria e não chegaria. Não chegaria ao fim. Então, cuidado com a tua salvação, cuidado com os teus passinhos fora do plano de Deus. Agora, o pior de tudo é que existem alguns planos de afastamento que são irreversíveis, né? Ou planos de afastamento irreversível. Planos de afastamento irreversível. Então, nós temos aqui letra A e depois letra B, falando sobre os dois tipos de planos que Deus estabelece
que implicam um afastamento irreversível. Quais são estes? Letra A. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Posso ler? Jesus estabeleceu que todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Ressaltamos, por ora, que nem todo o pecado contra o Espírito Santo é uma blasfêmia. Sobre esse tema, iremos tratar em uma lição posterior. Então, veja, Deus está dizendo na sua palavra que quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, Deus tem um projeto para essa pessoa, que é irreversível. Blasfemou contra o Espírito Santo, Deus diz assim, tem um projeto para ti, e não tem mais volta. Então, aqui não é um projeto de um plano de afastamento progressivo, não, é radical. É cortado. É cortado. E pior, não tem mais volta. O segundo plano de afastamento irreversível. Pecado da apostasia. Opa, vamos ver o que é pecado da apostasia. Hebreus capítulo 6, 4 a 6, traz uma definição do que é pecado de apostasia e qual a consequência deste pecado. O senhor pode ler, por favor? É impossível, começa Deus dizendo, é impossível. Pois que aqueles que uma vez foram... Só um pouquinho, vamos para que as pessoas entendam melhor, vamos seguir ali o que está em negrito, Sim, né? sim. Vamos ver o que é impossível, depois a gente vai ver para quem que é impossível. Tá, vamos lá. Tá. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Olha só, então Deus está dizendo o seguinte, é impossível, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Agora vamos ver quem são estes que é impossível renová-los para arrependimento e depois a Bíblia diz por quê. Por que é impossível serem renovados para arrependimento? Vamos lá então. É impossível para aqueles, né? Isso, vamos lá então. Aqueles que uma vez foram iluminados. Olha só, vamos pensar então. Deus está dizendo o seguinte, que é impossível renovar essa pessoa para arrependimento. É impossível. Certo? Então, quem são esses aqueles? Aqueles que, vamos lá, uma vez foram iluminados. Então, o que significa isto? Que a pessoa foi iluminada. A expressão iluminada, a gente tem que ligar lá com João capítulo 3. João 3, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, vamos ler lá, só fica segurando aí que eu vou lá no João 3. Tá? Olha só, vamos ler junto João 3. João 3 diz assim, ó. João 3 diz assim, em verdade, 3:3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, isso que é iluminação, é quando a pessoa consegue, clareia, ele vê o reino de Deus. Então, a Bíblia está falando aqui sobre pessoas que nasceram de novo. Uma pergunta, pastor. Esse iluminar para ver o reino de Deus é porque o reino de Deus está na luz. Só pode ver quem está na luz. Na luz. E a palavra de Deus diz, inclusive, que o Deus desse século cegou
o entendimento dos incrédulos para que não possam. Para que eles vivam em trevas. Exatamente. Então veja, ó, ali tem. Vamos ver então. Primeira coisa, a Bíblia está dizendo que são pessoas que então foram iluminadas. Vamos lá, continua. E provaram o dom celestial. Então provaram as coisas que vêm do céu, provaram a salvação. Eu creio que aqui, como fala o dom celestial, é a salvação, né? E depois sim que vai falar nos outros dons mais adiante. Vamos lá. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus estava na vida deles. Um dia o Espírito de Deus esteve na vida deles. E provaram a boa palavra. E provaram a boa palavra de Deus, né? Esse é eu creio que é um dos outros nomes que a Bíblia dá para a sã doutrina. Doutrina de Cristo, sã doutrina, doutrina de Deus, boa palavra. Então provaram, conheceram a sã doutrina. E o que mais? E os poderes do mundo vindouro. Aí sim que estão os outros dons do Espírito. Então, pessoas que conheceram. Aqui é o legítimo crente pentecostal. Isso aqui é a definição do crente pentecostal. Alguém que nasceu no fogo. Esse sim, né? Esse sim nasceu no fogo. Né? Então, veja, ele nasceu de novo, foi salvo, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Por que que uma pessoa que nega tudo isso aqui que ele recebeu, ou nega a sã doutrina, ou nega os dons do Espírito Santo, ou diz que aquele negócio de partir do Espírito Santo era besteira, aquilo era coisa do demônio, ou diz que a palavra de Deus não era bem assim. Ou seja, de alguma forma ele nega isto. Por que isso? Aí ele continua explicando. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Então, o que é ignomínia? Ignomínia é a vergonha suprema. Então, imagine só, irmão José, imagine eu que prego a palavra de Deus, certo? Bom, eu posso estar sujeito a errar e me arrepender. Então, se eu erro e me arrependo, eu estou passando vergonha, mas eu não estou jogando vergonha, eu não estou contestando a palavra de Deus. Eu sim, eu vou ser tripudiado, as pessoas vão falar mal de mim, mas eu vou continuar dizendo a palavra de Deus é verdade, eu errei. Agora, quando a pessoa erra e diz, não, eu não errei, quem estava errado era a palavra que eu estava pregando, agora é que eu estou certo. Então, às vezes, umas pessoas apostatam da fé e aí as pessoas perguntam para elas, escuta, quem é o verdadeiro Humberto? É esse de agora ou o outro? Eu disse, não, esse que é o verdadeiro. O outro lá estava errado, aquilo que eu pregava era bobagem. Então, imagine só, eu estou crucificando a Cristo, estou expondo à vergonha tudo o que eu pregar e os irmãos que continuam pregando. E recrucificando Cristo. E recrucificando a Cristo. Olha, isso é muito grave. Isso é muito grave. A Bíblia diz que é impossível renovar uma pessoa assim ao arrependimento. Coisa séria. Então, veja. Os planos de afastamento irreversível, né, basicamente são esses dois. Mas também existe uma terceira condição que a Bíblia diz que há vezes que Deus acaba rejeitando uma pessoa. Quando é que Deus acaba rejeitando uma pessoa? Também, aí temos a letra C. Quando a pessoa endurece o coração a Deus e rejeita muitas oportunidades concedidas pelo Senhor.
Onde é que está na Bíblia esse negócio aí? Tem na Bíblia um versículo que fala sobre isso? Tem na Bíblia. Vamos lá. Vamos ler, então. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, de repente e sem que haja cura. Olha Está só. em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Então, olha o perigo. A pessoa vai repreendido. Deus fala de um jeito, fala do outro, fala. E ele não quer saber. Não quer saber. Deus chega um momento e diz assim, ponto, acabou contigo. E muitas vezes essa pessoa, mais tarde nós vamos ver, ele é transformado por Deus em um vaso de ira. Nós vamos estudar mais tarde o que é vaso de ira. Bem, nós temos um segundo ponto agora, que é a classificação de acordo com o grau de participação do livre-arbítrio humano. Não vai dar para falar nessa lição. Essa lição 6 aqui ficou muito grande, né? Ela é bem extensa. Então nós vamos ter que repartir essa lição em duas. E, se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos falando, então, e estudando. Leia antes, para já no início da aula que você já mandar as perguntinhas no chat. Chegaram algumas perguntas aqui, vamos ver, antes que entre aí as crianças. As crianças já estão chegando aqui, nós não queremos... Aqui, Juscelino pergunta, qual o caminho para que eu acerte a vontade de Deus para a minha vida? É negar-se a si mesmo. Como negar-se a si mesmo? Uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. E cada vez, irmão, que você lê na palavra alguma coisa assim que te toque, não rejeita. Não tente achar uma desculpinha, assim, sabe aquela desculpa que a gente tem? Não é bem assim, não. Diz assim, é assim. É assim, é isso mesmo. Então, esta é a maneira, é você ser sensível à palavra de Deus, certo? Bom, aqui um outro perguntou assim, se o plano ideal de Deus é que eu seja um pastor, e eu não quiser por causa das lutas espirituais que um pastor passa, mas só quiser ser crente, serei salvo, meu irmão, é perigoso isso aí. Seguramente haverá um plano alternativo, né? Só que o que acontece? Quando aqui está o plano ideal de Deus, e você dá uma afastadinha aqui, daqui a pouco tem outra, são os planos de afastamento progressivo. Então, meu irmão, olha, vale a pena, se Deus quer que alguém seja pastor, com todas as lutas, vale a pena ser pastor. Outra pergunta, se o pastor pudesse citar o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, nós vamos ter uma outra lição que fala só sobre esse assunto. Então, né, se você tiver a revista, irmã, leia a revista, né, vai lá e já você vai saber antes de nós. E aguarde a aula, né? E aguarde a aula, aí já fazer as suas perguntas, certo? Bom, temos um outro. Que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vem a aula daqui a pouco. Se você não tem a revista, compre pela Amazon. Você pode comprar pelo celular mesmo. Entre no site da Amazon, ali só escreve Humberto Schmidt Vieira e vai vir todos os meus livros ali. São 40 livros que estão à disposição no Amazon. E aí você pede lá o projeto divino para cada ser humano e você vai lendo já o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui também outra irmã pergunta, Pastor Humberto, por favor, me esclareça quando a Bíblia fala em Hebreus 12:17, que Esaú, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Também a gente vai tratar disso aqui logo adiante, certo? Muito bem.
Paz do Senhor Jesus, por gentileza, um exemplo prático do caso de Hebreus 6:4-6. Um grande evangelista, um cristão mundano que antes vivia na sã doutrina e que agora nega e não aceita correção, exatamente isso. Exatamente isso. Alguém que... Veja, tem pessoas que erram porque são fracos, são débeis. Então, aí, a debilidade leva a pessoa ao arrependimento. Agora, quando a pessoa... Bom, nós vamos estudar bem isso também em outra lição. São 2 lições que vamos tratar como identificar realmente que existe apostasia numa pessoa. Certo? Então, essas são as perguntas. São as perguntas que chegaram. Eu quero mandar a minha saudação para todos os irmãos que estão em muitos países, que estão conosco aqui, irmão José. Olha só, está conosco pessoas do continente africano. Glória a Deus. Aqui na América do Sul, Argentina, Portugal, aliás, Argentina e Brasil. Na Europa, Portugal e Alemanha. Aleluia. Dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, muitas cidades do Rio Grande do Sul. E também Santa Catarina. Santa Catarina também, ó, Santa Catarina está chegando, eu creio que já quase em dezenas de cidades também. Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte e Paraná. Deus abençoe todos vocês que estão conosco. Se Deus quiser, a Escola Bíblica Dominical continua no próximo domingo, às 17 horas, 5 horas da tarde, hora de Brasília. Daqui a pouquinho começa a Escola Bíblica Infantil. E amanhã nós temos, a partir das 19 horas, a nossa live, estaremos aqui, mas você pode continuar às 24 horas com a nossa rádio online. Olha aqui, irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Talvez o teu plano de internet tem poucos aí gigabytes, certo? Ó, aqui está dizendo que tem Itália também. O pessoal da Itália está dizendo Itália, tá bom, Itália. Faltou aqui Itália. Um abraço para o pessoal da Itália. Bom, aqui chegou uma outra pergunta. Pastor, poderia falar sobre o pecado de morte de 2 João 2,16, que esse pecado não podemos orar? Os pecados de morte são justamente esses. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado de apostasia. Muito bem. Também aqui fala sobre a questão de 3 João 2:10, que diz para não saudar alguns crentes que não trazem a doutrina. Vamos tratar sobre esse assunto também quando falarmos nas 2 lições sobre apostasia. Estados Unidos está reclamando aqui, porque não foi citado. Oh, glória a Deus, Estados Unidos. God bless you. God bless you, God bless you. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver. Eu estava falando sobre a internet. Então, tem irmãos que o plano dele é fraquinho, né? E aí diz assim, pastor, olha, eu não tem como, eu gostaria de assistir a programação. Tem uma boa notícia, irmão. A rádio online, você baixa o aplicativo da rádio online, gasta quase nada. Gasta quase nada. Você que tem um plano pequenininho, fraquinho, eu vou ficar alheio. Não, irmão, não, você baixa a rádio online. Como é que eu faço para baixar a rádio online, pastor Roberto? Você vai ali numa loja de aplicativos e aqui, né, de app. Por exemplo, se você tem Google, se é Android, tem o Google, você vai lá na Play Store, tá? Vai lá no Google, na Play Store, escreve lá, Rádio Restauração Online, e vai aparecer ali o ícone vermelhinho, você bate ali, manda instalar e pronto, você vai ter o radinho da restauração no seu celular. Gasta quase nada de internet. Tá? Então, olha, uma boa notícia para você, aqui é lugar de boas notícias. Amém. Eu vou pedir que agora o pastor, consagrei ele a pastor, Amém. Né, o nosso professor José Acosta, ele vai estar orando por todos vocês.
com um objetivo. Vamos agora orar. Se você puder dobrar os joelhos na sua casa, dobre os joelhos. E nós vamos orar com um objetivo. Pedir a Deus que Ele nos dê graça para que estejamos no plano ideal de Deus. Amém. O senhor pode orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa, abençoada que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos aqui, trazendo, Senhor, a tua vontade ao teu povo. Deus maravilhoso, rogamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, nos dê entendimento e direção, Senhor, para que possamos permanecer no plano, Senhor, no plano original que o Senhor tem definido para com as nossas vidas. Não permita, Senhor, que o nosso pé se desvie nem para a direita Aleluia. E nem para a esquerda, meu Senhor, mas que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo, que possamos, Senhor, prosseguir em frente, Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, meu Deus, mas vendo o galardão, Senhor, vendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os lares, Senhor, nas nações, aonde, Senhor, este programa puder alcançar. Eu rogo também, meu Pai, a tua bênção em favor da continuação, Senhor, da programação do Ministério Restauração. Senhor, eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Já já entra aqui a criançada. E você que já não é mais criança, desperte a criança que está dentro de você aí, né? E participe junto com as crianças. Traga aí seu netinho, seu sobrinho, seus vizinhos. Né? Vizinho não, porque agora não dá, né? Não dá para trazer todo mundo, fazer aglomeração. Mas o seu netinho aí, né? Chama ele para frente do computador ou do seu celular aí. Vamos participar da Escola Bíblica Infantil. Nós queremos agora abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Amém. E não esqueça, cumprimento em tempo de coronavírus é paz, oração e união. Isolados, mas unidos. Amém. Deus abençoe.